Estrutura de repetição. São muito comuns as situações em que se deseja repetir um determinado trecho de um programa um certo número de vezes. Muitas vezes, o número de repetições não é conhecido antecipadamente. As estruturas de repetição são muitas vezes chamadas de laços ou também de loops. Ou seja, toda vez que a gente se deparar com uma situação, a gente precisa repetir um determinado trecho de um programa várias vezes, a gente vai estar utilizando estruturas de repetições. Aqui nós temos um exemplo sem o uso, exemplo típico, né, sem o uso de estrutura de repetição. Então, nesse exemplo, ele pede para a gente fazer um programa que leia 5 números inteiros e os escreva na tela. Então, essa seria uma forma de fazer sem o uso da estrutura de repetição. Então, digite um número, ele vai solicitar um valor e armazenar esse valor na variável e em seguida mostrar esse valor na tela. Ou seja, ele vai repetir essa mesma instrução 5 vezes, né, para obter 5 valores diferentes. Né? Imagina se isso aqui fosse 1000 valores, o tamanho que ia ficar esse algoritmo, esse programa. Então, nesse tipo de situação, a melhor a se utilizar são as estruturas de repetição. Então, a primeira estrutura de repetição que a gente tem é o laço com teste lógico no início. Né? Então, a função dele ele repete um bloco de algoritmo diversas vezes com base em uma condição. Né? Faz o teste antes da execução do bloco e só executa se a condição for verdadeira. Ou seja, o laço com teste lógico no início, ele vai repetir determinado trecho do código diversas vezes, né, com base na condição. Ou seja, enquanto a condição for verdadeira, ele continua a repetir aquelas instruções. Caso contrário, se a condição for falsa, ele para a execução, a repetição dessas instruções. Aqui nós temos um exemplo. Então, o laço com teste lógico no início, no BioB, a estrutura que a gente vai estar utilizando é o repeat while. Lembrando novamente, essa estrutura repeat while, ela vai estar contida naquele pacote que eu falei que a gente precisa importar na ferramenta BioB. Então, se a gente de início abrir a ferramenta, a gente não vai estar encontrando essa estrutura lá, o repeat while. Tá? Ele vai estar contido naqueles pacotes que é necessário fazer a importação dele. Então, o que ele faz aqui? O que a gente está fazendo? É o mesmo exemplo anterior. Eu estou obtendo 5 valores do usuário, né, que o usuário vai fornecer, e estou mostrando esses valores na tela. Então, essa estrutura repeat while, ela necessita de uma variável que faça o controle dessas repetições, desse número de repetições. Então, existe uma variável chamada count, ou controle, que é justamente isso. No momento que essa variável chegar num valor maior do que 6, por que maior que 5? Por que isso? Como eu quero 5 repetições, no momento que essa variável obter o valor 6, ele vai parar essa instrução. Ele que vai estar controlando o número de repetições, a saída do meu loop. Então é necessário que eu tenha uma variável que faça esse tipo de controle desse meu laço. Então, conhecendo o número de repetições, nesse caso é 5, eu defino, inicializo minha variável count em 1, e no início eu já faço o teste lógico do valor dessa variável. Então eu verifico count ele é menor ou igual a 5. Então, se count for menor ou igual a 5, se isso aqui for verdadeiro, eu vou conseguir entrar nesse laço, que é o repeat while, e vou executar as instruções contidas nele. Então, uma vez que essa condição sendo verdadeira, eu vou conseguir entrar e vou executar essas instruções. Então, ele vai estar solicitando para mim entrar com um valor. Novamente, então digite o primeiro número.
Então, ele vai solicitar para mim entrar o primeiro número. Obtive o primeiro número, guardei na variável n e mostrei na tela esse valor. Após essas instruções, o que eu preciso fazer? Eu preciso incrementar a minha variável contadora. Ou seja, é necessário que a cada passagem, a cada repetição, eu acremente o valor 1, somo um valor mais 1 a ela. Então, se no início eu definir ela com valor 1, no momento que eu uso o meu operador de atribuição de valores, o que eu vou estar fazendo? 1 mais 1, 2. Então, a minha variável cont passa a receber o valor 2, assumir o valor 2 nesse momento. Feito isso, ele vai voltar novamente lá em cima no laço e vai verificar de novo o valor dessa variável cont. Então, ele vai verificar 2 é menor ou igual a 5? É verdadeiro. Se é verdadeiro, ele executa novamente todas as instruções. Ao final, ele incrementa mais 1, o que era 2 passa a ser 3, o valor da minha variável cont, e vai novamente lá em cima verificar o valor dessa minha variável. Então, no momento que a minha variável cont aqui embaixo foi incrementada e recebeu o valor 5, recebeu o valor 5, ele vai lá em cima e vai verificar 5 é menor ou igual a 5, 5 é igual, ou 5 é menor ou igual a 5, 5 é igual, se é igual a 5, ele ainda permite a última entrada do 5. Então entrou aqui dentro, e quando ele chegar aqui para incrementar mais 1, então 5 mais 1, 6. Meu cont vale 6, ele retorna lá em cima novamente e vai estar verificando agora, 6 é menor ou igual a 5? Não, essa condição é falsa. Se é falsa, ele vai parar a execução da minha repetição, ou seja, ele não vai conseguir mais entrar dentro do meu loop. E dessa forma ele encerra o programa. Então, as instruções são repetidas enquanto a condição for verdadeira. Caso contrário, o bloco repeat while não será executado. Nós temos aqui um outro exemplo. Então, faça um programa que leia vários números inteiros e apresente o número na tela. Em seguida, uma pergunta se o usuário deseja continuar. Caso a resposta seja negativa, termine a execução. Então, observe. Ele quer que faça um programa que leia vários números inteiros, ou seja, diferente do exemplo anterior, eu não conheço a quantidade de repetições. Eu não tenho ela definida. Se eu não conheço, eu preciso utilizar de outro artifício, né? outra técnica para a gente estar executando esse programa. Então, repetindo, nesse exemplo, o número de repetições não é conhecido. Então, anteriormente eu tinha criado a variável cont justamente para controlar o número de repetições, porque eu conhecia aquele número, eu sabia que era 5. Então, naquele exemplo anterior, eu considerava que quando o cont chegasse a valor igual a 6, obteve o valor igual a 6, eu parava a minha repetição. Nesse caso, como eu não tenho isso definido, eu dependo que o usuário, ao longo da minha repetição, das minhas instruções, eu necessito que o usuário informe o valor, e com esse valor obtido, eu paro a instrução do meu loop. Então, qual que vai ser a mensagem, qual que vai ser a pergunta que eu vou fazer para ele? Eu vou perguntar se ele deseja continuar com a repetição ou não. No momento que ele informar não, eu paro a execução do meu programa. Então, a minha variável, nesse caso aqui, responsável por esse controle, é a variável resp, né? Resposta. Então, novamente, inicializo ela com o valor inicial, que nesse caso é sim. E no momento que ele executar o bloco repeat while, ele vai estar verificando o valor dessa variável resp. Então, se eu definir ela como sim no começo, ele apenas vai verificar resposta, né? Resp é igual a sim, é verdadeiro. Se é verdadeiro, garante a entrada no loop, obtém o primeiro número que o usuário forneceu, armazena esse número, mostra o número na tela. Na sequência aqui, ele incrementa a variável cont, mas a variável cont já não tem a mesma funcionalidade da anterior. Essa variável cont apenas ele está fazendo
apenas ele está apenas incrementando para apenas mostrar o valor na tela para o usuário. Ele não está como uma controladora do loop. Quem está fazendo esse controle aqui é a variável resposta. Então, depois disso, ele vai fazer uma pergunta para mim: deseja continuar? Se a resposta que eu informar aqui for igual a sim, ele vai voltar lá em cima no loop e vai verificar. A resposta é igual a sim? Repete novamente todas as instruções. E no final, quando ele perguntar novamente para mim: deseja continuar? E eu informar, por exemplo, uma resposta diferente de sim, por exemplo, não, ele volta lá em cima no loop e verifica. Não é igual a sim? Não, é falso. Se é falso, para a execução do programa. Então, quando que eu utilizo o bloco repeat while, né, o laço com o teste lógico no início? Então, ele é utilizado quando o número de repetições não é conhecido antecipadamente. Então, ele é mais comum se utilizar nessas situações, quando a gente não conhece o número. A gente pode até utilizar ele quando a gente conhece o número de repetições, mas existe uma outra estrutura própria para isso. Então, o bloco repeat while, né, ele é utilizado quando o número de repetições não é conhecido antecipadamente e desde que os valores fornecidos sejam testados um de cada vez pela variável teste. Então nós temos um outro exemplo. Faça um programa que leia vários números. Enquanto o número for maior do que zero, ou seja, enquanto o valor que eu fornecer para o usuário forem valores positivos, ele vai estar realizando para mim a soma desses valores, né? Caso contrário, se eu informar um valor, por exemplo, negativo ou igual a zero, ele vai estar cancelando a minha operação, encerrando o meu programa. Então, novamente, não conheço o número de repetições. Meu programa vai encerrar no momento que eu entrar com um valor igual a zero ou um valor negativo. Então, inicializei minha variável soma, obtive logo de início um número do usuário e com base nesse número que eu obtive, eu vou estar já verificando se esse número ele é maior que zero. Se ele for maior que zero, ele entra dentro do laço, realiza a soma e novamente dentro do laço eu peço outra vez para ele entrar com o número. Se ele entrar com um número aqui maior do que zero, ele vai lá em cima. A condição aqui vai ser ainda, por exemplo, se eu entrei com 2, 2 é maior que zero? Então ele repete novamente a instrução e no final pede novamente um outro número. E se nesse momento aqui eu entrar com um valor negativo, por exemplo, menos 1, ele vai voltar lá em cima e vai verificar. Menos 1 é maior do que zero? Não, é falso. Se é falso, parou a execução do meu programa e terminou o código, o algoritmo.